O pecado corrompeu tudo. Corrompeu o nosso coração, nós não conseguimos adorar a Deus, nós não conseguimos voltar para Deus, corrompeu nossa consciência, nós fazemos as coisas e não liga, a consciência está cauterizada. Olha lá para você ver, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 1 Timóteo 4, 2, olha o que ele fala. 1 Timóteo 4, 2. Pelas hipocrisias dos homens que fazem mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, mata, não está nem aí, rouba, não está nem aí, comete coisas perversas e não estão ligando. E Provérbios 5, 24, Provérbios 5, 26, 24 e 25, ele fala assim, ó: aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas com o seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não espies nele, porque sentes abominações há no seu coração. 7 abominações há no coração. Então preste atenção. Uma pessoa nesse estado, corrompido, com a consciência cauterizada, como diz Efésios 2, mortos nos nossos delitos e pecados, não tem como adorar a Deus, não tem como glorificar a Deus, não tem como exaltar a Deus. A obra de uma pessoa nesse estado, ela é trapo de imundícia. Ela está sob condenação, ela está sob uma dívida infinita. Que obras nenhuma, cordeiro sacrificado nenhum, em toda a história, tira como da caída. E diante desse estado que se encontra toda a humanidade, nós temos um Deus que deu a vida dele por nós. Preste atenção. As religiões que nós temos por aí, a pessoa se sacrifica, a pessoa se esmurra, a pessoa faz tudo para que Deus, para que ela vá até Deus, para que ela tenha um encontro para com Deus. E nós cristãos somos o contrário. Nós temos um Deus que se despiu da sua glória, que se tornou um ser humano, para vir até nós. Então, no natural, não é nós que reconciliamos com Deus, é Cristo que veio, que nos reconciliou com Deus e nos reconciliou com o próximo. Olha isso. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo veio para dar a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, maus, perversos, afastados de Deus. Nós não queremos Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O seu Senhor se tornou ser humano e foi obediente, humilde, até a morte. E morte de cruz. Deus fez no seu Filho pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Deus fez cair em Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Sabendo o preço que seria pago. Sem derramamento de sangue, meus queridos, não há remissão do pecado. O cordeiro tinha que ser perfeito, o cordeiro tinha que ser sem mancha, o cordeiro tinha que ser imaculado. Tudo isso o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E agora, diante do que Cristo fez, olha o
o que o apóstolo Pedro fala para nós. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para seguir as suas pisadas. O que é padecer? É sofrer. É sofrer injúria, é sofrer humilhação, é sofrer dano, é sofrer tortura, é sofrer pesar. Agora, olha qual que é o bacana. A maioria das vezes a pessoa está presa porque ela é bandida. A pessoa está sofrendo porque ela procurou com as próprias mãos aquilo. E ela está sofrendo devidamente. Mas o seu Senhor sofreu sem fazer nada de mal a ninguém, sem corromper a ninguém. E Pedro nos chama para andar na pisada de Jesus. Não corromper ninguém, não explorar ninguém e sofrer dano. Antônio, mas eu estou certo, a pessoa está errada, ela que me prejudicou. Seu também, Senhor Jesus, foi prejudicado. Você anda nas pisadas dele. Olha lá, olha. E o qual não cometeu pecados, nem de sua boca se achou engano. Ele nunca xingou um palavrão, ele nunca cometeu uma blasfêmia, ele nunca fez nada de errado. E quando as pessoas o injuriavam, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Na maioria das vezes, nós queremos fazer justiça com a própria mão. Nós não temos paciência de esperar a justiça de Deus ou oferecer aquilo que Deus fez por nós. Perdão mediante a cruz. Olha o versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele não levou só na cruz. Ele não levou só em palavras, perdoados estão os teus pecados. Ele levou o pecado na própria carne dele. Ele levou, preste atenção, se eu colocar 20 quilos nos seus ombros, você consegue carregar, não consegue? Se eu colocar 50 quilos nos seus ombros, você já consegue carregar, não consegue? Mas se eu colocar lá 200 quilos, 300 quilos, 400 quilos, 1000 quilos, 1 trilhão de toneladas, o que seria com você? Esmagado. Jesus foi moído, foi esmagado pelos nossos pecados. Não foi só um quilinho, não. Não foi só uma coisinha, não. Foi terrivelmente massacrado, foi terrivelmente exprimível. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Lá no cálice estava toda a ira de Deus. É como se um cometa fosse cair na sua cabeça e Cristo entrasse na frente e nenhuma gota te atingisse. Nada te atingisse, e você não fosse ferido nada, porque a obra dele é completa. Então ele carregou o peso do pecado, dos nossos pecados no madeiro, para que, ao convite, mortos para os pecados, pudessem viver para a justiça, não viver para a vergonha, não para viver no pecado, não para viver na imundícia, mas para andar em justiça e verdade, porque nós fomos comprados por um alto preço. Amém. Agora, pela morte de Cristo, é o que Paulo fala, nós estamos crucificados com Cristo, agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo amar, se eu não consigo fazer qualquer uma dessas coisas, Cristo está em nós realmente? Realmente você está entendendo o peso do pecado, da culpa e da condenação? Realmente você entendeu o que Cristo fez na cruz por nós? Eu acho que ainda não entrou na mente. Ainda não passou no coração. Porque a cruz, ela era para destruir o nosso ego. Ela era para destruir todos os nossos desejos, todas as nossas vontades carnais e mundanas. E Pedro ainda fala, nós éramos como ovelhas desgarradas.
você estava perdida, cheia de carrapicho, fedendo. E qualquer coisa, a qualquer momento o lobo iria devorar. Mas ele fala, por Jesus ter carregado a cruz do madeiro, vocês voltaram ao pastor. O pastor é aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que carrega no colo. E o bispo da alma de vocês. Quem cuida da alma de vocês, quem ampara vocês, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa que nós vemos na cruz é o que? É nossa depravação. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Eu sei que a lei de Deus é boa, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu só faço coisas erradas, eu só faço coisas malignas. E diante da cruz você vai ver, o meu Senhor morreu por causa do meu pecado. O meu Senhor morreu por causa da minha imundícia. E se está no pecado, está podre. E se está podre, é trapo de imundícia. E se está trapo de imundícia, o que você faz com o trapo de imundícia? O que você faz com a carne que apodreceu? Você cozinha ela? Apesar que tem gente doida que come carne podre, né? Igual urubu. Acho que nem urubu com carne podre. Não. Está para ser descartado. Está para ser jogado fora. Nós estamos mortos. Morto fede. Nós estamos jogados fora. Vocês percebem? Só que você deu. É tão maravilhoso que na cruz mostra o quanto o pecado é depravado, o quanto o pecado é mau, o quanto era para ser a nossa condenação. Mas quando você olha para a cruz e vê o que Cristo fez nela por nós, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos desejados, o quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer. Está vendo? A mesma cruz, o mesmo símbolo nos mostra a nossa vergonha. Nós queremos fugir dela, nós não queremos uma vida de cruz, mas também mostra o quanto foi caro pagar o preço do pecado. O quanto foi caro Cristo morrer no nosso lugar. Nós não fomos comprados com ouro comprado. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo.